Se você está acompanhando o caso mais recente do Paraná, sabe o quão enigmático o caso está se tornando. As luzes observadas por Mike Leão continuam um verdadeiro mistério, e numa tentativa de chegar a uma conclusão, as pessoas estão começando a investigar o local onde aparentemente as luzes apareceram. Agora, um homem conseguiu registrar o local onde as luzes estavam, e é realmente intrigante, uma vez que o local não parece ter nada além de mata fechada e fendas entre rochas. O caso só se torna cada vez mais misterioso. Mas o que exatamente foi encontrado onde esse OVNI estava? No vídeo de hoje vamos conhecer o local onde aparentemente o OVNI estava pairando lá no Paraná. Gente, aviso rápido antes do vídeo continuar. Se você que está assistindo agora o canal não está inscrito aqui ainda, convido você a deixar a inscrição aqui embaixo, uma vez que o nosso canal está pertinho do 1 milhão de inscritos aqui no YouTube. Então dê essa força para o nosso projeto chegar cada vez mais perto dessa marca incrível. Bora pro vídeo. Se você não está por dentro do que aconteceu nos últimos dias, toda a história começa com as imagens registradas por Mike Leão, influenciador conhecido por compartilhar seu cotidiano na zona rural de Campo Largo, no Paraná. Em meio à escuridão de uma serra distante, uma sequência de pontos luminosos aparece alinhada de forma incomum, formando uma espécie de estrutura alongada que se destaca claramente contra o horizonte. Diferentemente de uma única luz isolada, o que se vê é um conjunto organizado de brilhos distribuídos ao longo de uma mesma linha, criando a impressão de que todos pertencem a um único objeto ou fenômeno. O aspecto mais intrigante é justamente o padrão dessas luzes. De fato, o que deixa tudo mais bizarro é que as luzes elas aparecem em sequência, como se fizessem parte de uma grande estrutura, e não dispostas aleatoriamente na paisagem. Até lembram, de certa forma, janelas de uma grande espaçonave. Mas a localização dada por Mike Leão é o que deixa tudo muito bizarro. A região é incrivelmente de difícil acesso. Segundo o influenciador, a região onde as luzes foram observadas é composta por mata fechada e áreas de difícil acesso, sem estradas ou instalações conhecidas. Caso essa informação esteja correta, surge um questionamento inevitável. O que poderia produzir uma sequência tão organizada de luzes em um local aparentemente isolado? Outro detalhe que contribui para o mistério é a aparente dimensão do fenômeno. Mesmo estando a uma grande distância do observador, as luzes são facilmente perceptíveis e ocupam uma área considerável da paisagem. Dependendo da distância real até o local, isso poderia indicar uma estrutura relativamente grande. Ao analisar o mapa, a região onde o suposto OVNI aparece é coberta por vegetação densa e apresenta um relevo bastante acidentado, formado por morros e áreas de difícil acesso. À primeira vista, isso reforça a impressão de que dificilmente existiriam estruturas convencionais ou atividades humanas intensas naquele ponto específico da paisagem. A ausência aparente de estradas visíveis e a grande quantidade de árvores tornam o cenário ainda mais intrigante para quem observa as imagens pela primeira vez principalmente. Entretanto, é importante destacar que as imagens de satélite nem sempre revelam todos os detalhes presentes em uma região. Trilhas, estradas de terra, propriedades rurais, torres de comunicação e até operações agrícolas podem permanecer ocultas dependendo da resolução do satélite, da cobertura vegetal e das imagens disponíveis. Por isso, embora o local pareça isolado, não é possível afirmar que nenhuma atividade humana exista realmente nas proximidades. Ainda assim, um conjunto de fatores chama atenção. A repercussão nas redes sociais foi inevitável, uma vez que esse conjunto de luzes apareceu num local onde não tem como acessar a não ser a pé ou voando. E de forma até corajosa, Luciano Tigre, que é um apresentador do canal Discovery, teve coragem de ir lá e ver o que tinha na região. E quando ele chegou lá, se deu de cara com um terreno incrivelmente acidentado, cheio de vegetação e realmente o acesso foi bastante complicado. Definitivamente o que quer que tenha sido aquele OVNI naquele momento, registrado por Mike Leão, realmente chegou voando ou a pé. Ao chegar à região indicada pelas análises feitas a partir dos vídeos de Mike, Luciano Tigre encontrou um cenário que chamou a atenção imediatamente. O local era muito mais isolado do que as imagens faziam parecer.
Cercado por morros, paredões rochosos e vegetação densa, o terreno apresentava inúmeras dificuldades para que tentassem alcançá-lo. Segundo as imagens, podemos ver que não havia qualquer estrada ou trilha capaz de permitir a chegada até aquele ponto. O terreno irregular, repleto de pedras e desníveis, tornava impossível o acesso por automóveis, motocicletas ou até caminhões, como muitos até especularam que podia ser o OVNI em questão. Na prática, as únicas formas viáveis de alcançar a região seriam a pé ou por via aérea, o que aumenta o interesse sobre o que poderia ter produzido as luzes observadas à distância. À medida que avançava pela serra, Luciano se deparava com obstáculos naturais impressionantes. Grandes desfiladeiros cortavam a paisagem, enquanto enormes fendas se abriam entre as formações rochosas. Em diversos trechos, era necessário redobrar a atenção para prosseguir com segurança. A geografia do local ajudava a explicar por que tão poucas pessoas costumavam circular por aquela área. Ao mesmo tempo, toda essa dificuldade era até recompensada pela beleza da paisagem. Do alto da serra era possível observar uma vista ampla da região, com vales, morros e extensas áreas de mata. As imagens registradas durante a caminhada revelam um ambiente praticamente intocado. Um dos pontos mais interessantes da investigação ocorreu quando Luciano chegou na posição elevada, que permitia visualizar grande parte da área ao redor. Comparando com os vídeos originais, podemos até concluir, de certa forma, que a localização realmente bate muito bem com as imagens registradas por Mike. Para deixar tudo ainda mais intrigante, Luciano identificou que parece ser alguma anomalia magnética no lugar, uma vez que as bússolas não funcionaram de forma correta. Só que isso pode ser explicado também por outras vias, como minério de ferro abaixo do solo, por exemplo. Em outras palavras, o fenômeno realmente parece estar associado à região onde ele estava naquele momento. Para reforçar essa comparação, Luciano utilizou o zoom da câmera em direção ao horizonte. E em determinado momento, ele apontou para uma construção distante que poderia ser a residência ou a propriedade próxima ao local onde Mike realizou as gravações. E aqui vai um ponto muito importante. Mike tem relatado nas redes sociais que as pessoas estão invadindo sua propriedade, perturbando seu próprio sossego. De qualquer forma, isso acaba sendo desnecessário e não leva a lugar algum. O OVNI não estava na propriedade de Mike, mas ele observou de lá, não faz sentido invadir a propriedade do rapaz. Mas bom, a semelhança entre os pontos de referência observados no terreno e aqueles presentes nos vídeos ajudou a sustentar a hipótese de que a localização havia sido identificada corretamente. Mesmo após percorrer a área e documentar cuidadosamente o ambiente, o local continuava levantando questionamentos. De qualquer forma, ir até lá deixou mais perguntas do que respostas. O difícil acesso realmente observado é o que torna tudo tão intrigante, que nos leva a descartar, por exemplo, veículos em geral, como carros, caminhões. O que quer que tenha sido naquele momento, provavelmente chegou a pé ou voando. Mas me conta agora aqui nos comentários o que você acha que pode ter sido. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!